Olá, meu nome é Ana Paula, nós somos alunas do Colégio de Ciências da Indústria SIC, em Curitiba, Paraná. E eu sou a Juliane e esse é o vídeo de apresentação do projeto Resiliente. Então, sobre o ponto principal do projeto, vê se a sua problemática no contexto do descarte incorreto e também como que alguns segmentos da indústria são responsáveis pela emissão de lixos e resíduos a céu aberto e também na natureza. Com isso, temos a indústria têxtil como uma das grandes responsáveis por essa alta taxa de resíduos que são emitidos. Ela é considerada a segunda indústria mais poluente do mundo e é responsável por cerca de 6,7% dos impactos climáticos globais. A essência de plástico nos oceanos também não é pequena. Inúmeros resíduos são descartados incorretamente em mares e oceanos, sendo o poliestireno, o nosso conhecido isopor, um dos mais utilizados, demorando em média cerca de 150 anos para se decompor, resultando assim na degradação do ecossistema marinho. A plantação de arroz também vai gerar inúmeros resíduos, entre eles a casca do arroz, que é considerado o subproduto mais volumoso da agricultura. Esse material ele demora em média 5 anos para se decompor e geralmente no processo da colheita ele é descartado ao céu aberto, e dessa forma ele acaba agravando o efeito estufa. Pensando nesse problema, a nossa ideia para solucioná-lo é a criação de um isolante térmico a partir do reaproveitamento desses insumos. Então, dessa forma, a nossa produção ela vai contar com a utilização de 3 resíduos que estão causando impactos negativos ao meio ambiente. Então, com isso, o projeto ele vai ter uma preservação da natureza por meio da sustentabilidade e também do reaproveitamento desses materiais. Além disso, o clima nem sempre está a favor da população menos favorecida. Portanto, o presente estudo visa doar isolantes criados para comunidades carentes. Explicando como adquirimos esses materiais, o EPS, sigla de poliestireno expandido, foi retirado a partir da reciclagem de embalagens oriundas do pós-consumo, pois normalmente, após seu uso, elas não são reaproveitadas. Já nos resíduos têxteis serão utilizados retalhos que iriam para o descarte após o corte e costura, o qual é um processo que gera muito desperdício por conta da superprodução das grandes indústrias têxteis. E por fim, utilizaríamos a casca de arroz, a qual possui de 80 a 95% um componente químico chamado sílica, que possui uma alta resistência a choques térmicos e uma baixa condutividade térmica, o que o torna uma excelente alternativa para a construção de uma placa de isolamento térmico. Com isso, a nossa produção vai consistir basicamente em 3 etapas. A primeira delas é a limpeza e classificação dos insumos. Então, nos tecidos haverá separação pela cor, pelo tipo do tecido e também pelo seu tamanho. E no EPS haverá a limpeza dessas embalagens, já que então elas são oriundas do pós-consumo. A próxima etapa ela vai ser a reciclagem dos materiais, da casca de arroz, do tecido e do isopor. E por fim haverá a construção da placa, onde então vai entrar o processo de mistura, moldagem e da prensagem. Então, se aprofundando agora na segunda etapa na nossa produção, que é o processo da reciclagem, no EPS, essa prática ela vai se dar através do derretimento do isopor em uma solução, em uma mistura a partir da acetona. Então, onde a acetona ela vai derreter o isopor e a gente vai obter uma massa pastosa desse material. Já na casca de arroz vai haver a sua trituração no liquidificador. Então, essa trituração ela vai ser feita a seco para que assim a gente possa obter essa casca no seu formato em pó. E por fim, nos tecidos haverá a sua desfibragem com o auxílio de uma tesoura, transformando assim o que era um grande tecido em pequenos retalhos. E por fim, trazendo de forma mais específica como que vai ser a construção dessa placa térmica. Então, primeiramente vai haver a junção desses materiais que foram reciclados na etapa anterior, o EPS, a casca de arroz e os tecidos. Então, eles vão ser juntados em um sistema de camadas, onde a seguinte sequência vai ser uma camada de isopor, uma camada de casca de arroz e uma camada de tecido, e dessa forma se repetindo mais uma vez, para que assim o produto possa ficar também bem resistente. Depois disso, vai haver a sua mistura, então vamos misturar de forma manual esses materiais, para que então possa se obter uma placa homogênea e também uniforme. E por fim, haverá a prensagem. No poliestireno expandido, em estudos realizados, provou-se que a sua condutividade térmica é cerca de 0,35 watts por Kelvin. Já os resultados obtidos pelas fibras têxteis foram comparados com a capacidade das fibras de madeira. Os tecidos apresentaram um valor aproximado de 0,11 watts por metro por Kelvin, enquanto as fibras de madeira apresentaram um valor de 0,14 watts por metro por Kelvin. Sobre a casca de arroz, a partir do seu aquecimento em temperaturas que variaram de 200 a 800 graus Celsius, então percebemos que a sua condutividade térmica variou de 0,8 watts por Kelvin a 0,16 watts por Kelvin. Com isso, conclui-se que os insumos escolhidos para o desenvolvimento do protótipo demonstram eficiência no isolamento térmico de ambientes e, desse modo, atuam na construção de um isolante térmico reciclado, contribuindo para o objetivo principal desse material, mas também sendo visto como uma escolha menos prejudicial e negativa ao meio ambiente e aos seus ecossistemas.